Oi, gente. Eu acabei de assistir o jogo entre São Paulo e Náutico pela Copa do Brasil, Náutico e São Paulo. O São Paulo venceu o jogo por 2-1, assim como tinha vencido no Morumbi. E olha, a gente vai falar aqui sobre o jogo, mas a principal questão, assim, o principal elemento do jogo que eu fiquei pensando enquanto eu assisti o jogo era a função do Oscar. O Oscar jogou de segundo volante e eu fiquei pensando o seguinte: o Oscar poderia ser o jogador que assumiria a função semelhante à função do Pirlo naquele Milan do Ancelotti, ou semelhante à função do Toni Kroos no Real Madrid, campeão da Champions League do ano passado. Ou seja, que jogava Toni Kroos, Valverde e Camavinga ou Tchouaméni. Aqueles três jogadores de meio de campo, tendo um deles, o Toni Kroos, um jogador mais de qualidade de passe e tal, mas que joga mais atrás, que não joga lá na frente, que não joga como um meia ofensivo. O Oscar me parece talvez ser um dos poucos, se não o único, jogador brasileiro que talvez possa fazer isso na seleção brasileira. Se você pensa que um outro jogador poderia fazer essa função, a função típica do Toni Kroos, que o Toni Kroos fez naquele Real Madrid, coloca o nome dele nos comentários que eu vou analisar, porque me parece que é o jogador mais adequado para fazer essa função de que ajuda na marcação, que tem o passe, o lançamento, ajuda a controlar o jogo, dá velocidade quando é necessário. Mais uma excelente partida do Oscar. Falar do jogo, né? O gol do São Paulo, o primeiro gol, foi um escanteio batido pelo Oscar, gol de cabeça do Luciano. O Luciano é um cara que tem finalização acima da média, né? Para o nível do futebol brasileiro. É um bom atacante, não é assim excelente, não é craque, nada disso. Mas é um bom atacante, com boa finalização, de cabeça, de chute. E o Luciano também achei que jogou bem, né? Jogou bem. O Enzo Dias, mais uma boa partida do Enzo Dias, né? Mas não dá para falar do jogo sem falar das expulsões. A expulsão do jogador do Náutico, ele acaba indo por cima da bola, mas ele claramente foi sem intenção. Existe uma recomendação da FIFA de que quando o jogador vai por cima, né, e o Cedric muda de direção e ele acaba acertando por cima, né? E quando ele vai por cima, é expulsão. Então o árbitro seguiu a recomendação da FIFA, né? E a gente não pode condenar o árbitro, mas assim, é um lance que dá para lamentar, né, pelo jogador do Náutico, porque ele não teve a menor intenção de fazer aquilo, ele estava tentando travar a bola, e aí com a mudança de direção rápida do Cedric, ele acabou acertando o Cedric por cima. Quem fez uma enorme bobagem foi o Ferrarese. O Ferrarese vem jogando relativamente bem, mas o Ferrarese foi expulso com um carrinho absurdo, indo por cima, sem a menor necessidade, no meio de campo. Um lance assim que a comissão técnica do São Paulo tem que chegar assim para o Ferrarese. Ferrarese, quando você estiver jogando num esquema de três zagueiros ou de lateral e você for fazer a marcação no meio de campo ou na lateral, né? Nada de fazer esses carrinhos para cima do jogador. Se você for fazer o carrinho, faz o carrinho lateral para bloquear só a bola por baixo. Nada de levantar o pé. Porque se fizer isso, vai ser expulso de novo. Foi uma besteira que eu vou te contar, viu? Difícil. Falar do outros jogadores. O André Silva foi bem, voluntarioso, muita força física. Né? O Rian Francisco entrou no segundo tempo, assim como o Rodriguinho. O Rian quase faz um gol no lançamento ali. E aí o Rodriguinho faz no rebote num belo chute. O Rodriguinho ainda teve uma outra chance num passe magistral do Oscar, foi o melhor jogador da partida, fez assistência para o primeiro gol, controlou o jogo, passes excelentes. O Oscar faz um passe magistral de primeira para o Rodriguinho. O Rodriguinho dribla o goleiro, mas aí meio desequilibrado de esquerda, joga para fora, né? Mas foi um bom jogo do Rodriguinho também, mostra que tem qualidade, mas nem sempre realiza a melhor escolha, né? Aquele lance ali, quando ele recebe a bola, ele tá meio que de frente pro goleiro,
Era para ele tentar deslocar o goleiro, né? Ele dar uma chapada de novo, ou tentar de cobertura, né? Dar uma cavadinha na bola, jogar de cobertura pelo goleiro. O goleiro estava em cima dele. Se ele driblasse, como ele driblou, ele não podia chutar de esquerda desequilibrado. Ele teria que recuperar o equilíbrio e aí chutar, né? E ao recuperar o equilíbrio, ele perderia um pouquinho de tempo, mas isso é uma coisa que se conversa com o jogador, que mostra o tape depois, enfim. Mas ele tem qualidade. Eu queria dar parabéns para o Náutico. Eu achei que não faltou luta para o Náutico. A torcida do Náutico fez um espetáculo bonito, elogiando o time, aplaudindo o time, mesmo depois que a classificação claramente estava nas mãos do São Paulo. Então, meus parabéns para o time do Náutico, para a torcida do Náutico, pelo esforço e por jogar, sabe, sem apelar, sem confusão. Teve até um lance em que o jogador do Náutico foi um pouco mais brusco no Luciano. O Luciano não quis aceitar desculpas e o jogador ficou tentando pedir desculpas. E eu acho que o Luciano foi muito marrento pro meu gosto nesse lance, né? Porque não foi um lance brusco, mas não foi maldoso. Aí, enfim, é aquela coisa enfim, a gente sabe como o Luciano é, né? Difícil. Mas o Luciano tem até seus momentos engraçados, né? No momento do segundo gol, o Zubeldia invade o campo para abraçar o Luciano e o Luciano faz uma cara assim de quem diz: não entra em campo, não, Zubeldia, que você vai tomar cartão e vai ser suspenso. Não entra, não, cara. Fica lá. Mas enfim, ele entrou e tomou o cartão, né? Mas é isso aí, gente. São Paulo passou na Copa do Brasil, dois jogos com 2 vitórias e bola para frente aí. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está no canal Futebol Arte e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Deve ser Futebol Arte real e virtual, né? A gente vai. Eu ainda vou pensar aí como ajustar essa coisa do título. Um abração e até o próximo vídeo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like e compartilha. Tchau, tchau.